Fala galera, olha só, no vídeo de hoje eu quero falar de um assunto que a última vez que eu falei, literalmente no dia que eu postei era um fim de semana, como vocês estão vendo aqui hoje, na segunda, terça-feira a Receita Federal estava na porta da empresa, então é um assunto bem sensível, mas eu quero aprofundar ele, que é por que a gente tem o objetivo de ser os reis da elisão fiscal e por que você deveria ter ele também. A última vez que eu gravei esse vídeo, na verdade foi um corte de uma mentoria que eu estava dando lá na V4, a galera gravava e postava os cortes. Foi publicado no Instagram, o negócio explodiu, assim, algumas horas tinha mais de 3 mil compartilhamentos e um monte de gente começou a comentar para mim que era um corte no qual o mentorado me perguntava assim, será que vale a pena eu levantar capital via dívida ou via, sei lá, fundraising normal? Eu falei, cara, eu acho que a melhor forma de tu levantar dívida é via elisão fiscal, é via impostos, se alavancar através de impostos. Isso foi uma dica que eu tinha ouvido de uma outra pessoa, no final desse vídeo eu citava quem era, essa pessoa pediu pra me tirar porque ela tinha um teto de vida. A melhor coisa que tu pode fazer é imposto. No Simples tu consegue não pagar o imposto por muito tempo. E esse vídeo percutiu muito, porque no momento do vídeo eu até falava assim que, eu falava que sonegar é crime, mas dever não. Tu não pode dizer que não faturou, mas tu pode não pagar. Sonegar é crime, dever não. Exato. Então esse termo ficou bem, essa expressão ficou bem viral assim na hora. Então isso é um fato assim, sonegar imposto é crime, mas dever não é crime. Então qual que era a ideia? O que eu queria dizer para esse cara? Foi algo que eu fiz muito no meu período de V4. O que acontece? A gente sabe que o imposto ele é algo que pesa muito no dia a dia da empresa, e que a própria complexidade de como você calcula quanto imposto você deve pagar também é outro lance complexo, então gera muita confusão nesse sentido para os empresários. Qual que era a ideia? A ideia é literalmente o que eu estou falando para vocês, sonegar imposto é crime, mas dever não é. Dever ou estratégia de como tu vai pagar, isso se chama elisão fiscal, não é sonegação é crime, elisão é estratégia. E lá na V4 a gente tem mesmo o OKR, um objetivo do time de compliance e financeiro, que é ser os reis da elisão fiscal. Como que a gente faz para pagar o mínimo de imposto? Porque isso é até uma forma de você avaliar a competência do seu time, porque você pode estar pagando muito mais imposto. Agora mesmo com essa estratégia há 10 anos, a gente recentemente deu uma outra repassada assim, no aspecto tributário e achou 500 mil reais lá de imposto para recuperar. Então tem várias empresas, tem muitas empresas que também hoje estão se posicionando como assessores de recuperação tributária, porque tem muita empresa que paga muito mais do que deveria. Olha que louco, porque o governo é foda, né? Ele te cobra mais do que deveria e além disso ele fala assim pra você me deve. Aí tu fala, quanto? Aí ele fala, não sei, me diz tu. Fala, mas eu não sei, eu quero te pagar, me diz você quanto que eu te devo. Não sei, tu tem que calcular quanto me deve. É literalmente essa relação que a gente tem com o Estado, mas enfim, então a gente tem que acertar muito a mão desse cálculo. Então, você precisa ter uma área ou um objetivo de elisão fiscal. Como é que você faz para pagar menos imposto? Esse é o objetivo que eu queria trazer para você aqui. Para você ter um exemplo. Nesses 9 anos de V4, que é o que eu falo naquele vídeo, que agora eu estou explicando melhor aqui para ficar claro, a gente praticamente nunca pagou imposto em dia. A gente sempre emitiu todas as notas e tudo mais, ou seja, fez certinho, tomou ali a dívida, vamos dizer assim, agora eu tenho que pagar esse imposto. Mas nos primeiros 9 anos, a gente não pagou imposto em dia quase nenhuma vez. Por quê? Porque eu via o seguinte aspecto. Eu olhava para a minha empresa e via uma oportunidade de investir em mídia, por exemplo, com um custo de aquisição do cliente, através do investimento em mídia, muito bom em relação ao valor que esse cliente trazia. Então, se para cada R$1 que eu investia, eu conseguia trazer 8, 6 reais de valor do cliente ao longo do tempo, eu olhava, cara, não posso perder essa oportunidade de pagar só e trazer 6, 8 reais, né, de valor desse cliente. Só que qual que era o problema? Eu não tinha esse volume de dinheiro aqui, esse né, que não é para facilitar a conta, para investir, para trazer aquele cliente. Então pensa assim, se o meu custo de aquisição do cliente era R$2.000, eu teria que investir, sei lá, R$20.000 para adquirir 10 clientes, R$200.000 para adquirir 100 clientes. E eu não tinha esse dinheiro. E esse valor que o cliente trazia, ele não trazia na cabeça no primeiro dia. Ele trazia no tempo, como é um processo de contrato, a gente chama de lifetime value, demorava um tempo para esse valor chegar. Então eu precisava sustentar esse fluxo de caixa negativo, mesmo que eu tivesse certeza que com os meus dados isso ia breakevar, esse cliente ia trazer muito valor, 8 vezes, 6 vezes a cada real. Só que eu precisava sustentar esse fluxo de caixa negativo, precisava investir para adquirir esse cliente, só que eu não tinha acesso a capital. Por quê? Crédito
não é barato, é mais barato que imposto, mas além de não ser tão barato, ele não é acessível. O banco não te dá o dinheiro quando você está precisando, normalmente quando você não está precisando. Então, eu não tinha essa opção. E fundraising também não é tão acessível e é um dos mais caros, né? Que ele dá parte da tua empresa, equity da tua empresa, em troca de um dinheirinho para fazer esse financiamento. O dinheiro mais interessante nessa situação é o dinheiro do imposto, porque você tem ele em caixa e você pode adquirir uma dívida. Que para o Estado, para os caras da Receita que estão vendo esse vídeo aí, ele é bom, porque o Estado cobra muito caro quando tu atrasa. Cobra 20% lá de multa normalmente, mais juros e tudo mais. Só que, lembra que a relação que eu tinha aqui como um investidor, como um venture capitalist, que todo empresário deve ser, um investidor de risco, eu tinha 6, 8 vezes de ganho sobre cada real que eu investia aqui na minha relação LTV sobre CAC que eu falei para vocês. Então, mesmo que eu tomasse 1 de dívida de tributo e fosse pagar 2, 100%, eu ainda tinha 2, 3 vezes mais do que isso de ganho, né, na relação de LTV sobre CAC. Então, era melhor eu pagar muito caro, mas não perder a chance de capturar esse cliente e gerar esse valor, que era muito claro nos meus dados que seria gerado. Então, eu optava por não pagar um imposto em dia, pegar o dinheiro, alocar em mídia literalmente, adquirir esses clientes, ter que pagar essa dívida no tempo, porque tem várias condições facilitadas para pagar essa dívida, nesse sentido é interessante ainda. Não perder equity, que é um negócio que vale mais, e capturar, além de não perder equity, que eu ganho muito mais no equity, eu ainda ganho de fato no cliente. Então isso foi uma das estratégias que eu fiz por 9 anos. Eu só parei de fazer isso quando eu comecei a ter acesso a outros caminhos de capital, por exemplo, o crédito mais barato do que o crédito do tributo. Aí eu parei de usar isso e comecei a não fazer mais dívida tributária nesse sentido e passei a usar outras linhas de financiamento. Então hoje, para você ter uma noção, eu tenho 20 vezes ou 30 vezes de equity, de valor, na última venda que eu fiz da empresa, em relação ao tamanho de dívida. Nos 9 anos de dívida tributária que eu acumulei, que está sendo paga, tudo certinho, tu não entra em dívida ativa, não tem nenhum problema. Se tu está pagando lá, tá tudo certo. Só que o tamanho dessa dívida que eu acumulei ao longo desses 9 anos, o equity, o valor que eu tenho na empresa, é de umas 30 a 40 vezes maior do que essa dívida. Então, isso fez muito sentido para mim. Eu vi uma vez uma matéria que falava assim que o Donald Trump devia $1 bilhão. Aí eu fui ver quanto que eram os ativos deles. E de fato ele deve $1 bilhão, mas o ativo dele é de 1,3 bilhões de dólares. Ou seja, se ele liquidar toda a dívida, ele ainda fica com $300 milhões líquido. É a mesma relação do imposto. Se tu sabe alocar a grana no LTV sobre CAC aqui, faz muito sentido você fazer a dívida. Não é a dívida para comprar algo. As pessoas às vezes confundem, né, o empresário mais amador, menos profissional, brinco do lifestyle business, do hardcore business, ele acha que dever na empresa que nem dever para comprar um PC para casa, sei lá, uma geladeira. Não tem nada a ver, cara. Dívida é parte do jogo do capitalismo, o capital. Então, tu tem que encontrar oportunidades de alocar capital, tendo um grande upside, e parte da sua competência é conseguir captar esse capital e alocar da maneira mais inteligente, para aí você multiplicar valor. Então, eu fiz isso por um tempo, aí quando eu comecei a ter capital mais acessível e barato, eu comecei a usar outros capitais mais acessíveis e baratos. Mas aí parou a minha estratégia de elisão fiscal? Não parou. Eu resolvi gravar esse vídeo a semana aqui para vocês, porque a gente contratou um contador interno para compor o nosso time de FP&A, de finanças, de compliance lá, junto com a nossa contabilidade terceirizada, junto com o nosso time interno, para dar mais, junto com as consultorias tributárias que a gente utiliza, para dar mais uma olhada para ver como a gente consegue pagar. Tem várias leis, por exemplo, tem uma lei chamada Lei do Bem, que a gente já utilizou, acho que a gente recuperou uns 300 a 400 mil reais de imposto com a Lei do Bem, que é uma lei lá que tem, entre várias outras, que dependendo do que tu faz, tu consegue recuperar imposto, né, abater imposto para alguns tipos de investimento que tu faz na empresa. Só que você que é gestor, você às vezes não está atento a isso. Só que geração de valor, né, diferencial competitivo, é subir receita e reduzir despesa. É nesse gap que a gente ganha. A gente tem esse gapzinho aqui, que é a geração de valor. Como é que tu ganha mais dinheiro? Tu aumenta ticket para ganhar aqui, né, mais margem, coisas do gênero, ou reduz despesa. Então, se tu conseguir reduzir despesa, tu aumentou a margem. Se tu aumentar a ticket, tu aumentou a margem. Mas se tu aumentar a ticket e reduzir despesa, aí tu tem mais geração de valor. Então, a gente tem que estar atento a esses aspectos.
Então, eu contrato já essas recuperações tributárias. Cara, eu já paguei assim, ó, acho que nos últimos 2 anos, na casa de R$500 mil para advogado, por recuperação e redução de alíquota tributária e tudo mais. A gente virou SA e de uma empresa de lucro real porque era uma estratégia também de pagar menos imposto. Muita gente foge de virar uma empresa de lucro real porque acha que vai pagar mais imposto. Pelo contrário, tu consegue pagar menos imposto. Então, a grande lição desse vídeo é que não é as estratégias da lei do bem, não pagar imposto, alavancar no imposto para comprar cliente num CAC. Tem tudo isso, mas o tópico aqui central, tudo isso que eu falei não é necessariamente um conselho, isso é um exemplo do que eu fiz, mas o que eu posso te dar de conselho é fica atento a esse tópico de elisão fiscal e busca profissionais que possam te ajudar com isso, porque vale muito a pena. Por exemplo, essas consultorias de recuperação tributária, normalmente elas são remuneradas no sucesso, elas não te cobram no upfront e se der certo, beleza. Não, elas entram na tua empresa, fazem uma análise e só vão te cobrar parte do resultado que elas trouxerem, então vale bastante a pena. E, enfim, é isso que eu queria trazer para vocês. O rei da elisão fiscal pode ser um tópico interessante e não deixa de comentar comigo se fez sentido, compartilhar com o seu time para mais gente ampliar seu nível de consciência, comentar dúvidas aqui que eu respondo, dar o like ou dislike, porque eu estou fazendo essa iniciativa nova no meu canal pessoal para ver se faz sentido para vocês, para saber do feedback, que se não estiver gerando valor também não precisa estar fazendo e me arriscando aqui de estar abrindo esse tipo de tópico que a gente sabe que é sensível e pode trazer, às vezes, um risco para o próprio negócio. Podia estar quietinho aqui fazendo a minha e foda-se o mundo, mas não é o caso. Tá bom? Valeu!